Olá, bem-vindos ao canal Audiobooks Surpreendidos pelo Reino. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia em ordem cronológica. Livro de Jó. Jó, capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta era sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação. Pole desprezível e sem nome foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas, pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento, a minha segurança se desfaz como nuvem. E agora esvai-se a minha vida, estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa, ele me envolve, como a gola da minha veste, lança-me na lama, e sou reduzido a pó e cinza. Verso 20. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldade? E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres, e minha flauta para o som de pranto. Jó, capítulo 31. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual é a sua herança do Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem o mal? Não vê eles os meus caminhos e não considera cada um de meus passos? Se me conduzi com falsidade ou se meus pés se apressaram a enganar. Verso 6. Deus me pesa em balança justa e saberá que não tenho culpa, se meus passos desviaram do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas. Que outros comam o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou eu fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome, até a destruição. Teria extirpado a minha colheita. Se neguei justiça aos meus servos e servas, quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas?
Aquele que me fez no ventre materno não os fez também? Não foi Ele que nos formou, a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fadiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei, como se fosse seu pai, e desde o nascimento guiei a viúva, se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou, porque eu aqueci com a lã de minhas ovelhas. Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal. Que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e, temendo seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança, e disse ao ouro puro, você é minha garantia. Se me regozijei por ter grande riqueza, pela fortuna que as minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua mover-se esplêndida, e em segredo o meu coração foi seduzido, e a minha mão lhe ofereceu beijos de veneração. Verso 28. Esses também seriam pecados, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, ou os seus problemas que teve me deram prazer, eu, que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta para o viajante. Se escondi o meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração a minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa. Ah, se alguém me ouvisse! Agora assino a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito, eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Verso 37. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos, como um príncipe, eu me aproximaria dele. Se a minha terra se queixar de mim e todos os seus sulcos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Jó, capítulo 32. Eliú. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os 3 amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou, eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio, e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade, que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes total atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhe fugiram. Devo guardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras,
e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como de odres novos, prestes a romper. Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Jó, capítulo 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder. Prepara-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse, ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés. Vigia de perto todos os meus caminhos. Verso 17. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Porque você só se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens, pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova, e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentro de mil, que eu diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz, pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz essas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, escute-me, fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me, fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Perguntas mais frequentes. Se Jó era justo, por que ele reagiu daquela forma? Jó sofreu porque Deus queria provar sua integridade a Satanás. O próprio juízo da vida de Jó, feito por Deus, foi positivo do início ao fim. E essa perspectiva é coerente com o Novo Testamento, em que Jó é apresentado como exemplo de resistência que devemos imitar. Tiago, capítulo 5, verso 11. Para entender Jó, precisamos vê-lo como uma pessoa de verdade. Suas reações são normais. Ele não sofre de maneira fria ou indiferente diante das provações, nem lida com seus problemas como se fosse um super-herói invencível. Ele reage de maneira humanamente natural, como qualquer outro faria. Ele fica irado, protesta, geme e até mesmo oscila entre a confiança e o desespero, mas nunca desiste. Ele não amaldiçoa Deus, nem faz falsas confissões de culpa, na esperança de que o Senhor alivie o seu sofrimento.
E apesar de não conseguir entender aquela situação, ele sabia que a resposta seria encontrada em Deus. Jó, capítulo 19, verso 25 ao 27. A retidão de Jó não veio do fato de nunca questionar Deus, mas pelo contrário, de sempre confiar nele, apesar de não ter respostas. Estudo de hoje, Jó, capítulo 33, verso 13. Estar informado traz uma sensação de segurança. É natural querer saber o que acontece em nossa vida. Jó queria saber o que estava acontecendo e por que estava sofrendo. Nos capítulos anteriores, sentimos sua frustração. Eliú alegou ter a resposta para o maior questionamento de Jó. Por que Deus não me diz o que está acontecendo? O amigo disse a Jó que Deus estava tentando respondê-lo, mas ele não estava ouvindo. Eliú julgou o Senhor erroneamente nessa questão. Se Deus fosse responder a todas as nossas questões, não seríamos adequadamente testados. E se Deus tivesse dito, Jó, Satanás irá testá-lo e afligi-lo, mas por fim você será curado e receberá tudo de volta. O maior teste de Jó não foi a dor, mas não saber por que estava sofrendo. Nosso maior teste pode ser termos de confiar na bondade de Deus, mesmo não entendendo por que nossa vida está encaminhando-se de determinada forma. Devemos aprender a confiar em Deus, que é bom, e não na bondade da vida. Finalizamos a nossa leitura de hoje. Deus abençoe e até a próxima. Canal Audiobook Surpreendidos pelo Reino.